Pessoal, continuando aqui, né, a correção dos exercícios. Então eu tenho que um tijolo possui massa de 500 gramas e apresenta dimensões de 5 por 10 por 20 centímetros. Então nessas condições eu tenho que determinar, letra A, o volume do tijolo, letra B, seu peso específico e letra C, sua massa específica, né? Então quais dados eu tenho? Eu tenho a massa do tijolo, né, que é 500 gramas, e eu tenho as dimensões do tijolo, que é 5 por 10 por 20 centímetros. E aqui está desenhado um tijolo, né, que é um paralelepípedo, na verdade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar o volume desse paralelepípedo. Então, para eu achar esse volume em metros cúbicos, igual eu quero na letra A, então vou converter, né, a largura, o comprimento e a altura de centímetros para metro, né? Então, lembrando que eu vou ter que dividir o valor de centímetro por 100. Então, converti aqui, o volume de um paralelepípedo é a largura vezes o comprimento vezes a altura. Então, vai dar 0,05 vezes 0,1 vezes 0,2. E aí esse volume vai dar 1 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, ou 0,001 metro cúbico. Beleza? Então, já achei aqui a resposta da letra A, né? Que vai ser 0,001 metro cúbico, ou 1 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Então, a letra B, o que eu quero? Eu quero peso específico. E como que eu vou saber o peso deste tijolo, né? Lembrando que o peso específico é o peso sobre o volume. Todas essas fórmulas aqui, essas fórmulas de peso específico, de massa específica, e tudo está no slide. E as fórmulas de volume eu mandei, né? O Matheus mandou lá no grupo uma foto da folha, né? Que eu pedi. Então, eu tenho a massa, para eu achar o peso, né? O peso ele é a massa vezes a gravidade, e eu já tinha a massa do tijolo, né? Que era 500 gramas, ou seja, 0,5 quilogramas, né? Então, o peso do tijolo vai ser 0,5 vezes a aceleração gravitacional, né? Que é 9,81. Então, o peso do tijolo vai ser 4,905 newtons, tá bom? Beleza, achei o peso do tijolo. Agora eu posso achar o peso específico, né? Porque o peso específico é o peso dividido pelo volume. Então, o peso é 4,905 newtons dividido por 1 vezes 10 a menos 3, né? Que foi o valor de volume encontrado aqui, ó. Então, o peso específico disso vai dar 4.905 newton por metro cúbico. Agora, tá faltando só a letra C, né? Então, a letra C eu quero a massa específica desse tijolo, né? Então, a massa específica ela nada mais é que a massa sobre o volume. Então, a massa, né, que foi 0,5 quilogramas, né, dividido por 1 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Então, 0,5 dividido por 1 vezes 10 a menos 3 vai dar 500 quilogramas por metro cúbico de massa específica desse objeto. Continuando aqui agora com a 24, né? Um objeto feito de ouro maciço tem 500 gramas de massa e 25 centímetros cúbicos de volume. Então, determine a massa específica do objeto em quilogramas por metro cúbico. Então, o que eu vou fazer primeiro? Vou anotar os dados, né? Então, todos aqui à esquerda. Então, eu tenho a massa, que é 500 gramas, já convertendo aqui direto, dá 0,5 quilogramas. Eu tenho o volume, que é 25 centímetros cúbicos. Vou converter para metro cúbico, vai dar 2,5 vezes 10 a menos 5. Vocês vão lá, olham na escala lá e fazem, deixa o cálculo todo especificadinho aqui, se for do interesse, né, de vocês. Então, eu preciso de encontrar a massa específica, né, em quilograma por metro cúbico, que é a mesma unidade que eu pedi aqui. Então, já converti os dois para converter a massa para quilo e o volume para metro cúbico, é só jogar na fórmula de massa específica, né? Então, massa específica é a massa sobre o volume. Então, é 0,5 dividido por 2,5 vezes 10 a menos 5. Isso aí vai dar 20.000 quilogramas por metro cúbico. 25. Um cubo possui aresta de 8 centímetros. O que é aresta? É esse lado aqui, ó, de um cubo. Né? E esse cubo é homogêneo, exceto na sua parte central, onde existe uma região oca na forma de um cilindro de altura de 4 centímetros. Aqui está o cilindro desenhado. E área de base igual a 5 centímetros quadrados. Então, sendo a massa do cubo 1.280 gramas, determine a massa específica da substância que o constitui.
Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou anotar os dados, né? Então, eu tenho um cubo de aresta de 8 centímetros, eu até anotei aqui, né? O cubo. Então, o cubo, se a aresta dele é 8 centímetros e ele é homogêneo, então, todos os lados dele aqui, ó, vão ter 8 centímetros. Beleza? E desenhei um cilindro dentro, que a altura do cilindro é 4 centímetros e a área da base 5 centímetros quadrados. Eu tenho a massa do cubo, né, que é 1.280 gramas, convertendo para quilo, 1,28 kg, né? E eu quero encontrar a massa específica da substância do cubo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular primeiro o volume do cubo, considerando ele uma, uma, uma região totalmente maciça, desconsiderando aqui, a princípio, esse cilindro dentro. Então, o volume de um cubo ele é o lado ao cubo. Então, o lado são 8 centímetros, né, que é 0,08 metros ao cubo. Então, 0,08 ao cubo vai dar 5,12 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. Pronto, achei o volume do cubo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou achar o volume do cilindro. Vocês podem ir lá e olhar na fórmula qual que é o volume do cilindro. Mas um volume de qualquer coisa é a área da base vezes a altura. Tá? Então, eu já tenho a área da base, né, 5 centímetros quadrados, e eu também tenho a altura, que é 4 centímetros quadrados. O que eu vou fazer? Vou converter as duas para metro, tanto a área da base quanto a altura. E aí deu, a área da base ficou 5 vezes 10 a menos 4 metro quadrado, e vai multiplicar 0,04 metros, né? Então, o volume do cilindro vai ser 2 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos. Só que eu vou ter que achar o volume efetivo do cubo, ou seja, o volume do cubo menos o volume do cilindro. Então, o que eu vou fazer? Vou só tirar o volume, vou pegar o volume do cubo e diminuir o volume do cilindro. Então, vai ser 5,12, né? Vezes 10 a menos 4 metros cúbicos menos 2 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos. E aí eu vou achar o volume efetivo do cubo, que vai ser 4,92 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. Pronto, achei o volume do cubo sem essa região do cilindro aqui, né? Igual foi dito aqui no enunciado da questão. Beleza, o que eu vou fazer agora? Vou calcular a massa específica, porque eu já tenho tudo. Eu já tenho o volume e já tenho a massa do cubo. Então, é só dividir a massa pelo volume. Dividindo a massa pelo volume, né, eu vou encontrar 2.601,63 quilos por metro cúbico. Exercício 26. Um recipiente contém 500 ml de um líquido que pesa 6 newtons. Considerando G, né, igual a 9,8 metros por segundo, determine o peso específico e a massa específica do líquido. Então, o que eu tenho de dados? Né? Eu tenho o volume, que são 500 mililitros, ou seja, 500 dividido por 1.000, né? O prefixo ali, mil. Então, é 0, convertendo já para metros cúbicos, né? Convertendo de mililitro para metro cúbico, eu tenho que é 0,0005 metros cúbicos ou 5 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. Eu tenho o peso também, que são 6 newtons, e eu tenho o valor da aceleração gravitacional, né? Que é 9, colocou 8, mas pode calcular com 9,81, vai dar praticamente a mesma coisa. E aí o que eu quero? Eu quero o peso específico e a massa específica. Então, o peso específico é o que? É o peso sobre o volume. Então, eu já tenho o peso e já tenho o volume, né, desse recipiente. Então, vai ser 6 newtons dividido por 5 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. Então, o resultado dessa divisão dá 12.000 newtons por metro cúbico. Agora, eu preciso achar a massa específica, né? A massa específica é a massa sobre o volume. Como que eu vou achar a massa? Eu vou achar o peso, né? Eu tenho que o peso é massa vezes gravidade, então a massa vai ser o peso dividido pela gravidade. Então, qual que vai ser a massa desse líquido? Vai ser 6 dividido por 9,81, que vai dar 0,612. Eu jogo isso lá na fórmula de massa específica e vai dar 0,612 dividido por 5 vezes 10 a menos 4. O valor disso vai dar 1.224 kg por metro cúbico. Agora, a 27, né? Qual a pressão em Pascal, né, um objeto de 50 kg com 250 cm² exerce sobre a superfície que está apoiado?
Pressão, né? O que é pressão? Pressão é força sobre área. Então, eu vou querer o P, né? Lembrar para não confundir esse P aí de pressão com o P de peso, tá? Então, eu quero a pressão e eu tenho a massa e eu tenho a área, né? A área 250 centímetros quadrados. Convertendo para metro quadrado vai dar 0,025. E qual que é a força que esse objeto vai exercer sobre a superfície que ele está apoiado? É a força peso, né? Então, o peso é a massa vezes gravidade. Então, eu vou pegar a massa e vou multiplicar pela gravidade. Vai dar 490,5 newtons. Então, qual que vai ser a pressão que esse objeto vai exercer nessa área tão pequena, né? Vai ser uma pressão, vai ser 490,5 dividido por 0,025. Vai dar 19.620 Pascal. A 28 agora. Uma força de 100 newtons é capaz de exercer uma pressão de 35 kPa em uma superfície. Qual seria a área para que essa situação ocorresse? Então eu tenho uma força de 100 newtons e tenho a pressão de 35 kPa, né, kilopascal, que é 35.000 pascal. Então, qual que vai ser a área? Eu vou jogar na fórmula de pressão normal, né? Pressão é igual a força sobre área. Vou isolar a área, foi o que eu fiz aí, né? Então, a área vai ser igual a força sobre pressão. Então, e eu vou dividir 100 por 35.000. Qual que vai ser a área para que essa força, né? Para que essa pressão ocorresse? Vai ser uma área de 2,86 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. E a última questão, né? A 29, um líquido com 2,35 newtons por metro cúbico a 15.000 milímetros exerce uma pressão igual a... Então, o que eu tenho de dado? Eu tenho o peso específico, né? Peso específico é o peso sobre o volume. Então, é 2,35 newtons por metro cúbico. Eu vou ter a altura, né? Que vai ser 15.000 milímetros, que é igual a 15 metros. Qual que vai ser a pressão no líquido? Lá nos slides vocês vão achar todas essas fórmulas, tá? Essa pressão no líquido ela é igual ao peso específico vezes a profundidade, né? Porque a pressão dentro de um líquido tem a pressão dentro de um fluido, né? Tem a ver com a quantidade de fluido que está acima daquilo ali, né? Então a pressão no líquido vai ser igual ao peso específico vezes a profundidade. Então vai ser qual que é o peso específico? 2,35 newtons por metro cúbico vezes 15 metros, né? Então, qual que vai ser a pressão? Vai ser 35,25 Pascal.